Já há alguns meses nós estamos caminhando nesse estudo desta epístola e hoje vamos estar falando de algo muito especial. Tiago capítulo 3. Eu vou ler apenas alguns versículos, depois eu vou estar dando continuidade à leitura assim que nós formos comentando. A partir do versículo 1. A epígrafe do texto diz assim, sobre o tropeço na palavra. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que o governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se grandes coisas. Vede com grande bosque um fogo incendeia. Senhor, nós estamos na tua presença. Estar diante de ti para nós é um privilégio, cercado de uma grande responsabilidade. E há algum tempo o Senhor já tem me colocado nessa casa para ensinar, para instruir o teu povo na palavra. Peço-te mais uma vez, abra-me a porta da palavra, para a glória e louvor do teu nome, eu oro em nome do Senhor Jesus. O cuidado nas palavras. Até o presente momento, vimos que Tiago ensinou sobre duas características do cristão maduro. No capítulo 1, Tiago ensina que o cristão maduro é paciente em meio à tribulação, às tribulações. No segundo capítulo, ele explica que o cristão maduro pratica a verdade. E agora, nesse terceiro capítulo, que é objeto de estudo de hoje, Tiago aborda a terceira característica de um cristão maduro, controle da língua. Então nós vimos no primeiro capítulo, Tiago nos instruindo que o cristão maduro, ele é paciente em meio às tribulações. No capítulo 2, o cristão maduro pratica a verdade. E hoje vamos começar falando sobre que o cristão maduro, ele tem o controle da língua. E percebe-se que os crentes em que foram destinados a essa epístola estavam tendo vários sérios problemas com a língua. A língua é um pequeno membro. E nós vamos estar olhando como o Senhor Jesus quer que nós hoje aprendamos isso. Tiago advertiu em 1 capítulo, versículo 19. Olha o que diz Tiago 1,19. Sabei isto, meus amados irmãos. A expressão que ele usa, amados irmãos. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Tiago já observa, começa a dar das entrelinhas do texto, já na introdução, falando que essa igreja, os irmãos, estavam tendo problemas com a língua, falando muito e ouvindo pouco. E ele dá o conselho de Jesus. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. No capítulo ainda 1, e versículo 26, diz que, 1,26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. E no capítulo 2, a partir do versículo 12, 2 e 12, diz assim, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. E no capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim que, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outros? Então nós estamos observando que existia um problema com a igreja
a quem a carta é dirigida, aos irmãos, as 12 tribos que estavam dispersas, o povo de Israel, o povo de Deus, cristãos judeus, estavam tendo um problema muito grande no falar. Nesse capítulo, Tiago apresenta 6 imagens da língua. No capítulo 3, nós vamos observar que quando Tiago vai falar sobre a língua, ele traz algumas imagens, que é o freio, o leme, o fogo, um animal venoso, uma fonte e uma figueira. E nós vamos estar estudando esse tema sobre 3 momentos. Primeiro, que a língua tem o poder de dirigir o freio e o leme. A partir do versículo 1 ao 4 de Tiago, capítulo 3. E depois fala que a língua tem o poder de destruir. Ele faz uma analogia entre o fogo e o animal, Tiago 3, 5 ao 8, e o poder de dar prazer, uma fonte e uma árvore, Tiago 3, versículo 9 ao 12. O poder de dirigir o freio e o leme. Olha o que diz o texto, a partir do versículo 1, ele começa a dizer: meus irmãos. A humildade de Tiago é uma humildade muito linda para nós observarmos. Ele chama a igreja como ela deve ser chamada, de irmãos. Somos irmãos, logo temos um Pai que é Deus. Muitos de vós não sejam mestres. Havia um interesse particular daquela igreja em ser mestres, em estar liderando, em ter a primazia entre os irmãos. Isso já vem de longe. É do ser humano. O intuito do ser humano, um dos objetivos, está na índole do ser humano, o desejo de ter pessoas que estejam subordinadas a ele. E a igreja, os irmãos, alguns observavam a liderança, os mestres, e eles desejavam ser mestres. E isso não é pecado. Paulo diz que quem deseja o episcopato, excelente obra, deseja. Não é pecado desejar ser um presbítero, um diácono, um evangelista, um pastor, uma liderança. Não é pecado. É uma excelente obra. O que Tiago está nos instruindo que é, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres. Por quê? Sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque existe uma cobrança, que é uma cobrança do próprio Deus. O Senhor Deus estará cobrando da liderança dos líderes. Tudo aquilo que sai desse altar, dessa tribuna, para instruir os irmãos, tanto a mim quanto os meus companheiros, o Senhor Jesus, pela palavra, nós estaremos sendo julgados pelas nossas palavras. Então, Tiago está instruindo aos irmãos que eles estavam querendo ser mestres, mas deveriam ter consciência, sabendo que o juízo sobre nós será mais duro. Porque o próprio Senhor já disse: quanto mais é dado, mais será cobrado. Muitos dos membros dessa comunidade desejavam ser líderes espirituais. Exige um desejo muito acentuado de ser líder. Mas Tiago orienta que os mestres serão julgados com maior rigor. Olha o que diz o texto em Lucas, capítulo 12, o versículo 48. Jesus está trazendo algo importante para nós. Ele diz: mas o que não assoube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a quem muito for dado, muito se pedirá. E ao que muito se confiou, muito se
lhe pedirá. Portanto, nós que exercemos um cargo de liderança, isso faz-me pensar nas minhas responsabilidades pastorais, ministeriais, de estar em cargo de liderança, pastoreando essa igreja e também liderança em nossa igreja. Para mim é uma grande responsabilidade, porque eu estou mexendo com vidas, com pessoas. E aquilo que eu tenho que ensinar aos irmãos tem que estar pautado dentro das Escrituras Sagradas. Porque quanto mais é dado, mais será cobrado. E ainda o verso 2 ele diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não existe ninguém perfeito. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Não somente os mestres tropeçam, todo cristão deve reconhecer que todos tropeçamos. E agora nós vamos adentrar a partir do versículo 3, que Tiago, apóstolo Tiago, meu irmão de Jesus, um homem que caminhou, que aprendeu com seu irmão e seu mestre, Jesus Cristo, ele traz a nós algumas ilustrações sobre a palavra. E eu achei um comentarista que eu estava estudando essa semana passada, muito feliz nessa divisão. Eu quero emprestar dele aqui algumas coisas que eu acho salutar, saudável para nós hoje. Primeiro, nós vamos estar aprendendo que Tiago fala o poder de dirigir, o freio e o leme. O que é o freio? Ele diz que, ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Eu não sei se aqui tem algum cavaleiro, alguém que gosta de montar em cavalo, ou um carroceiro. Araguarinha tem alguns carroceiros. Se alguém dos irmãos já mexeu com uma carroça, sabe do que eu vou falar. Então, o cavalo é um animal muito forte, mais forte do que nós. Se ele soubesse da força dele, é como um boi. Ele não sabe toda a força que ele tem. E quando o homem vai pegar esse cavalo e montar nele, ele coloca na boca desse cavalo um freio. E aquilo perturba o cavalo de forma que ele vai obedecer os comandos de quem está montado sobre ele, quem está dirigindo. Tiago compara a língua como um freio. E diz: ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. E a segunda comparação dele, ele traz como ele fala sobre o leme. Portanto, o freio e o leme são dois objetos pequenos que exercem grande poder, exatamente como o da língua. Pois um pequeno freio permite que um cavaleiro controle um cavalo, e um pequeno leme permite que o timoneiro, que é o piloto da embarcação, controle um navio enorme. Podemos observar que tanto o freio quanto o leme devem suportar a força contrária. O freio suporta a natureza do cavalo e o leme deve lutar contra as correntezas dos ventos que pode tirar o navio do seu curso. Interessante que essa língua nossa, e Tiago vai nos falar agora mesmo, nós a usamos para glorificar a Deus e usamos também para amaldiçoar os nossos irmãos. A língua é um membro tão pequeno, porém pode ser muito desastroso. Por isso nós dependemos exclusivamente do Senhor Jesus e vivemos dominados, controlados pelo Espírito Santo. E nós vamos observar em Provérbios, capítulo 18, versículo 21.
Provérbios capítulo 18, o versículo 21. O livro de Provérbios é um livro muito interessante para a nossa vida espiritual. Existem 31 capítulos em Provérbios. 31 capítulos que existe o livro de Provérbios. Alguém já disse que Deus deixou 31 capítulos para cada dia a gente ler um. Porque Provérbios vai nos instruir em coisas de sabedoria da vida. E no capítulo 18, versículo 21, o escritor de Provérbios diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Ou seja, ele está dizendo que as nossas palavras, elas geram vidas ou geram mortes. Isso é uma palavra muito séria para nós, que por vezes, por momentos de raiva, de ira, esbravejamos palavras, e as palavras ferem e reverberam essas palavras no coração de uma pessoa, podendo gerar morte e vida. Quantos filhos que são amaldiçoados pelos seus pais no momento de um nervo, amaldiçoam os seus filhos, gerando morte para eles. Os filhos nós devemos abençoar os nossos filhos. Devemos abençoar o nosso cônjuge. Devemos abençoar e não amaldiçoar. Porque quando nós amaldiçoamos, gera morte. E nós temos uma grande responsabilidade pelo Senhor a gerarmos vida. E Provérbios está dizendo que a morte e a vida estão no poder da língua. Talvez por isso, sabedor desta grande verdade, que o salmista Davi fez um pedido ao Senhor. Qual foi o pedido que Davi fez ao Senhor? Está no Salmos 141, o versículo 3 e 4. Sabendo que a morte e a vida estão no poder da língua, Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele faz uma oração pedindo ao Senhor algo muito importante. E essa oração de Davi eu quero que você peça hoje para Jesus, como eu vou pedir para mim, tem pedido para mim. Qual foi o pedido de Davi? Vamos ler comigo, por favor, a partir do versículo 141, versículo 1, versículo 3, quer dizer? Vamos juntos, em só coro? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a boca dos meus lábios. O 4, não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar das coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não comas eu das suas delícias. Olha que pedido tão sábio que este homem de Deus fez ao Senhor. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Esta é a oração de Davi e hoje vem para nós. O Senhor Jesus nos chamando a atenção a pedirmos a Ele: Senhor, põe uma guarda à minha boca, uma guarda à porta dos meus lábios. O freio e o leme têm poder de dirigir o que afeta a vida dos outros. Olha como isso é sério. Uma palavra bem direcionada, ela pode gerar frutos bons. Como também uma palavra de maldição pode gerar problemas grandes. E o Senhor Jesus nos chama a atenção para que possamos pedir que Deus coloque um guarda à nossa boca, guarda a porta dos meus lábios. E nós fomos chamados para abençoar. O chamado de Deus para nós é
para abençoar. Olha o que diz em Romanos capítulo 12 e o versículo 12 e 13. Romanos capítulo 12, versículo 12 e 13. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A receita que Paulo nos dá, orientado por Deus, é que nós devemos abençoar. Quem? Aqueles que nos perseguem, aqueles que nos ferem, aqueles que machucam o nosso coração. Devemos, portanto, abençoar, porque há na nossa língua o poder de vida e de morte. Devemos escolher, pois, a vida. Primeiro traço da língua é o poder que nós tivemos vindo sobre o poder de dirigir, e o segundo, o poder de destruir. E a partir do capítulo 3, do versículo 5 ao 8, Tiago cita dois elementos, o fogo e o animal. A partir do versículo 5, olha o que diz, Tiago 3, 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. O fogo tem o poder de destruição. Com uma pequena faísca pode incendiar um grande bosque. As nossas palavras, elas podem gerar vida ou morte, como nós estivemos estudando. E ela também pode destruir, incendiando. Olha que Salomão nos orienta em Provérbios capítulo 26, versículo 20. Provérbios 26 e 20. Vou ler o 20 e 21. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Como o carvão é para o borralho e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. Olha que palavra forte para o nosso coração. Porque nós podemos apagar o fogo ou podemos incendiar o bosque. E nós devemos ser como bombeiros, apagadores de fogo. A igreja, ela deve apagar o fogo. Porque sem lenha o fogo se apagará. Se não tiver quem alimenta, apaga. E não havendo maldizente, cessará a contenda. Isso aqui eu falo em qualquer aspecto da nossa vida cristã. Aqui na igreja, no trabalho, na família. Portanto, somos convidados pelo Senhor a apagar o fogo. Nós não somos convidados a colocar brasa na lenha e aumentar as palavras. Mas em qualquer lugar, o Senhor está nos orientando. Sem lenha, o fogo se apagará. O que Jesus está falando para nós hoje? Quando tem uma fofoca em algum lugar, em qualquer lugar, na igreja, no trabalho, na escola, Jesus está falando para nós assim, ou mesmo em casa, entre famílias, não coloca lenha. Porque se eu colocar lenha no fogo, vai alastrar o fogo. Mas se eu não colocar lenha, logo vai apagar.
Essa palavra é uma palavra de Jesus para a nossa vida hoje. Devemos ter cuidado com as nossas palavras. Olha o que o salmista diz em Salmos 39, versículo 1 a seguir. Salmos 39, versículo 1. Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Delinquir é cometer ou agir de maneira criminosa, praticar delitos, pecados. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. O que o salmista está nos ensinando, o Espírito Santo usando o salmista? Quando vier uma situação na nossa vida, põe freio na boca. O seu silêncio vence muito. O nosso silêncio, ele vence muito. Eu estava olhando, essa semana apareceu para mim um vídeo. Um rapaz, talvez vocês viram esse vídeo, está no YouTube. Ele chegou, tinha uma bicicleta, e ele pegou a bicicleta e foi tirando a bicicleta do lugar. E chegou a dona da bicicleta, ficou muito bravo com ele. E começou a esbravejar palavras para ele. Não eram palavras tão agradáveis, porque ela ficou muito nervosa. E ele ficou calado. E ela falou. Quando ela terminou de falar, ele só empurrou, pegou o cadeado, abriu o portão. Ele queria tirar a bicicleta porque ele morava na casa. E a bicicleta estava tampando o portão. E na visão dela, ele estava querendo roubar a sua bicicleta. Mas ele foi prudente. Ele não disse palavras, mas apenas com atitude mansa. Aí a mulher, ele fechou o portão, percebe-se que ela estava chamando ele para pedir perdão e desculpas. Mas ele no silêncio, na verdade, estava correto, ele ficou em silêncio. Com a sua atitude, ele desmontou. Ele poderia ter falado nervoso com ela, esbravejar, e tinha saído uma grande contenda. Mas em vez de colocar lenha no fogo, ele não colocou lenha. E no silêncio, ele saiu coberto de razão. O versículo 2, olha que diz assim: com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendiou dentro de mim o meu coração, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então eu falei a minha língua: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Palavras destroem, ferem famílias, destroem vidas, destroem famílias, destroem nações, causam guerras. E somos chamados à paz. Nós tivemos um pastor na nossa igreja, pastor Luiz Marcolino, que dorme no Senhor. Era o homem da paz. Um homem que não tinha contenda para ele. E quantas vezes nós íamos atender algumas pessoas no gabinete pastoral, ele me chamava, eu estava lá, e a pessoa chegava tão nervoso, esbravecido, irado, bravo. E o pastor Luiz, ele olhava e dava um sorriso assim: meu irmão, que bom que você está aqui. Sente-se aí. E ele costumava ter um baleiro lá, as balinhas de chocolate. Meu irmão, pastor Lael, serve uma balinha para ele? Vamos chupar uma balinha aqui primeiro? O senhor quer uma aguinha? Vamos tomar água primeiro aqui? E ele ia de um jeito, uma paciência. Aí ele ia desmontando. As pessoas chegavam vermelhas de raiva, irmão, saíam sorrindo.
porque ele tinha a virtude da pacificação. E hoje somos chamados pelo Senhor a controlarmos, pedimos ao Senhor Jesus que venha controlar a nossa boca. O versículo 7, primeiro ele traz a alegoria do fogo, agora com o animal. 3 e 7 e 8. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada por natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Então a língua a língua do ser humano, a sua natureza, ela tem a peçonha mortal. Sabe o que é peçonha mortal? É aquilo que mata, destila venenos. Por isso que nós devemos ser controlados pelo Espírito Santo. Por isso que Deus deixou algo tão especial para a igreja, é uma palavra chamada fruto do Espírito. Esse fruto do Espírito, ele é extraordinário. Pastor, eu não consigo manter a equidade, a mansidão, o domínio próprio. Não, mas de você mesmo, de mim mesmo, eu não vou conseguir, porque o fruto não é meu. O fruto é do Espírito. O fruto não é seu, é do Espírito. Se é do Espírito, você pede a Deus, que Deus lhe dá o que? O fruto do Espírito. E partindo para o final, a partir do versículo 9, olha o que Tiago vai dizer. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que se faça assim. Somos convidados pelo Senhor, porque essa boca nós bendizemos a Deus. Não é isso que a gente está fazendo aqui? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas com essa boca, quando ela não é controlada pelo Espírito Santo, aí a gente somos desafiados a não maldizer o nosso irmão. E por vezes, o cristão, com essa boca que ele bendiz ao Senhor, ele está amaldiçoando o seu irmão. Não é assim. Eu tenho entendido a minha vida, hoje já estou com 49 anos, não sou um velho, mas também não sou criança, já cheguei na maturidade da vida, que é 40 anos, a partir de 40 anos, costuma-se falar menos e ouvir mais, há uma possibilidade de errar menos, e a gente começa a entender mais de vida. Com 49 anos, eu já comecei a pensar mais para errar menos. A gente já começa a adquirir uma maturidade da vida. E o Senhor está nos orientando a nós bendizemos a Deus e bendizemos o nosso irmão. Eu admiro alguns cristãos, porque a primeira reação quando alguém fala de nós, que ele fala mal de você, que fala mal de mim, qual é a nossa primeira reação? Procurar os defeitos dele e jogar à tona. É a reação nossa. Se alguém fala de mim, a minha reação humana é procurar os defeitos para falar mal dele. Ou eu estou errado, gente? Sim ou não? Mas o Senhor nos ensina diferente. Porque com ela a gente dá glória a Deus, e se não policiarmos a nossa língua, a gente sai falando mal do nosso irmão, que é a nossa imagem. Você, presbítero David, é meu irmão. Você, evangelista Neilton, é meu irmão. E nós somos irmãos, logo, um pai que é Deus. Então nós somos uma família. Nós não somos chamados a falar mal de ninguém, nem amaldiçoar ninguém. Nós somos chamados para abençoar.
olha o que ele diz: com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens, feito em imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convenha que se faça assim. Tiago está instruindo-nos acerca das verdades do Senhor Jesus. Não convém, meus irmãos, que nós amaldiçoamos. Convém que nós abençoamos. Somos chamados para abençoar. Ore. Devemos orar pelas autoridades constituídas. Você tem orado? Devemos orar. Todos. O prefeito, os vereadores, o presidente da República, Congresso Nacional, são as autoridades constituídas por Deus e devemos orar por elas e abençoando elas. É o mandamento do Senhor Jesus. Provérbios 18:4, olha o que diz: águas profundas são palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é fonte de sabedoria. E o versículo 11 do capítulo 3, caminhando para o final, ele diz: porventura deita alguma fonte de um manancial, água doce e água amargosa? Tem como sair de uma fonte dois tipos de água? Não tem como. A fonte só sai um tipo de água. E a água, quando sai da fonte, os irmãos que já foram numa fazenda, na zona rural, que já tiveram o privilégio de ver uma nascente de água, essa água sai fresquinha. Eu que costumo fazer um pedal, às vezes você está pedalando, tem uma subida aqui em Araguari, essa subida é 15 quilômetros, a ida é uma beleza, começa só na volta o pedal. E tem uma subida que é forte. E quando você está vencendo o morro, tem uma mina de água. E às vezes eu paro. Eu tenho meu cantil, minha aguinha que eu levo. Mas eu paro para tomar aquela água gelada. Água mineral. Cristalina. E Tiago está dizendo que não tem como fugir, nascer uma fonte de um manancial água e doce. Ou ela é doce ou ela é amargosa. Também pode também a figueira produzir azeitonas ou videiras e figos. Assim tampouco pode uma fonte de água ser salgada e doce. O que ele está nos instruindo aqui pela palavra de Deus, que nós devemos viver uma vida totalmente controlada pelo Espírito Santo, a fim de agradarmos o Senhor Jesus. Provérbios 12:18 diz que há algumas palavras que são como ponta de espada, mas a língua do sábio é saúde. Olha que lindo, gente. A língua do sábio, ela é saúde. Há algumas palavras que são como ponta de espada, que ferem, que matam, que machucam, mas a língua dos sábios. E por isso que Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos. A língua dos sábios, ela é saúde. A sua boca, a sua língua, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, ela é saúde. Portanto, nosso coração deve estar alinhado com a palavra de Deus e com o Senhor Jesus, pois não devemos usar a nossa língua devemos usar a nossa língua para bendizer a Deus e bendizer os homens, e não amaldiçoar os homens. Somos chamados por Cristo, essa fonte inesgotável. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. E falando sobre manancial, João 4:14 diz que, mas Jesus disse, que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água jorrar para a vida eterna. Quem crê, João 7:38, em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Portanto, que Deus te abençoe.
esteja guardando sua vida e o seu coração.